pessoal. Vamos iniciar a coletiva, então. João, Rádio e TV OFEC. Muito boa noite, Matheus. Matheus, uma partida que a equipe do Operário Ferroviário, apesar de alguns erros coletivos, é claro, também teve os erros propriamente ditos da arbitragem. Mas, enfim, você mesmo antes do jogo já havia comentado sobre ser um jogo que seria muito difícil, quem sabe um dos mais difíceis do estadual do Operário Ferroviário. E foi o que aconteceu. Uma equipe que, infelizmente, não conseguiu finalizar tanto quanto esperado, uma equipe que não conseguiu marcar gols e ainda sofrer um gol que não sofria 5 jogos. Como que você avalia essa partida, Matheus? Boa noite, João. Boa noite a todos. Uma partida, eu esperava um jogo muito difícil, né? Em virtude das dificuldades que a gente ia ter para propor o jogo aqui, né? Um campo pesado, um jogo que se torna mais lento. Toledo, uma proposta muito boa defensivamente, procurando explorar os nossos erros para contra-atacar. Não precisamos entrar em polêmica de arbitragem, já estamos cansados disso, é a situação que a gente vai enfrentar nesse estadual. Tivemos 17 finalizações, o Toledo teve 4, Toledo, uma das 4, conseguiu converter em gol, que foi o pênalti, e nós, nas 17 finalizações, não tivemos a eficiência e a felicidade de converter em gol. Agora a gente tem que trabalhar, esperar uma nova data da federação para ver quando que enfrentamos o Cianorte, que a gente acredita, se der sequência na rodada, a gente enfrenta o Cianorte agora, para a gente buscar, a gente se reabilitar o mais rápido possível, para continuar lutando e brigando pela essa primeira colocação, que é muito importante para a sequência da competição em fase de mata-mata. Beleza, Matheus. Tem um bom retorno e um bom descanso. Obrigado. Dudu, Lagoa Dourada. Obrigado, Bianca. Boa noite a todos os companheiros. Boa noite, Matheus. Foi-se uma invencibilidade, né, de jogos sem derrota, sem sofrer gols, enfim. Mas eu queria que você falasse em relação às várias mudanças que você fez, né, Matheus? Você já havia adiantado na entrevista coletiva de quinta-feira que você faria algumas mudanças. E você só manteve 3 atletas titulares do último jogo: o Simão, o Filemon e também o Rafael Chorão. E nas outras 8 posições, e o Felipe Garcia, desculpa. Foram 7 mudanças no time. E que você avaliasse essas mudanças e se não foi, assim, muita gente reclamando, questionando se não foi um exagero quase que todo o time de reservas hoje, se é que a gente pode dizer assim, Matheus. É o Dudu? Isso, Matheus. Boa noite, Dudu. Dudu, a gente tem que saber separar, óbvio que a gente procura ficar achando motivo do porquê pela derrota. Nós, com o time principal, empatamos com o Azures, nós, com o time principal, perdemos para o FC Cascavel. O time principal que eu digo, com aquele elenco que a gente considera titular, né? Que muitos consideram titular. E não foi o motivo hoje a ausência de alguns atletas, a nossa derrota. Esse não foi o motivo. Até por duas situações. Primeiro, para a gente preservar alguns atletas que estão realmente muito desgastados. E somando o clássico contra o Londrina, mais 7 horas de viagem, muito pouco tempo de recuperação, até os atletas que estavam no banco e entraram no intervalo, que são considerados os titulares, estão muito desgastados nesse momento. Imagine se tivessem atuado 90 minutos. Talvez se a gente iniciasse com os 11 titulares, talvez a gente não ia ter força e o ímpeto para buscar esse empate. Então, a gente não tem que saber dividir, tem que saber separar, tem que ser racional. Óbvio que o emocional conta muito nessas horas, porque a gente queria ganhar e a gente procura ficar achando desculpas e culpados por causa da derrota. É um jogo que a gente procurou atacar, importante para o Cleitinho, que está retomando, importante para o Tomás Santos, que está retomando. Temos que analisar bem alguns atletas no decorrer da temporada, se pode nos ajudar em uma competição de alto nível a Série B, ou se é melhor a gente emprestá-los para ver se ganham mais experiência. Então, é importante. A gente jogou contra a equipe do Toledo, que hoje teve méritos pela vitória, e a gente tem que analisar todo o nosso elenco. Nós não, com todo respeito ao nosso adversário Toledo, que parabéns pela vitória, mas nós não podemos temer e ficar preocupado em escalar algum jogador com medo de não vencer o Toledo. Então, os nossos atletas estão aqui treinando para ter oportunidade. Hoje teve oportunidade e a gente vai analisando jogo a jogo. E temos que ter uma cautela com relação a alguns atletas, porque daqui 3, 4 semanas inicia a Série B e esses atletas também têm que estar 100%.
no decorrer da fase de mata-mata do nosso estadual e para a Série B. Então a gente não pode se dar o luxo de acabar, porventura, perdendo mais alguns atletas por lesão, né? Antes que alguém já questione e pergunte, né? O Waller foi um atleta que teoricamente iria iniciar a partida de hoje, acabou sentindo um desconforto na perna e a gente acabou daí de último momento nem trazendo ele para Toledo. Então a gente tem que estar analisando caso a caso, é uma competição, é uma sequência de jogos que vai se tornando cada vez mais desgastantes e isso tem que ser natural. A entrada de atletas, outros ficando. Hoje foram 7 atletas, como vocês mesmo disseram, que não estavam acostumados a iniciar uma partida, mas 7 atletas que tiveram um comportamento dentro de campo procurando vencer. Tem algumas questões de ambiente que a gente encontrou um pouquinho de dificuldade, mas foi um jogo que nós tentamos vencer. Em todos os momentos da partida, a gente jogou para procurar vencer, né? Uns detalhes aí, a vitória acabaram não vindo, e mérito do Toledo que conquistou essa vitória. Valeu, Matheus. Obrigado. Um ótimo retorno para Ponta Grossa. Grande abraço. Obrigado. Marcos, Rádio Clube. Boa noite, Matheus. Boa noite aos colegas de imprensa. Matheus, você já respondeu a respeito do Rafael Waller, eu ia perguntar justamente sobre a situação dele, mas eu queria saber também como que está o Giancarlo, porque ele deixou o jogo contra o Londrina na última quinta-feira, depois de receber um pisão no pé. Queria saber como que está a condição física dele, se ele tem alguma lesão, ou se foi somente para poupar realmente o atleta. E também queria te perguntar a respeito da situação do Leandrinho. O que aconteceu ali no meio do campo? O que culminou na expulsão dele? Qual foi a conversa que você teve com ele na saída do gramado, Matheus? Primeiro, falando do Waller, como eu já disse, né? Uma situação específica. Acredito que o Waller deve ficar não mais que uma semana em tratamento, para ele já estar 100% novamente. Talvez até tenha condições de fazer parte do jogo contra o Cianorte. A gente vai analisar agora no retorno. O Jean é um atleta que ele estava em um desgaste muito grande, já era uma preocupação nossa contra o Londrina. E acabou recebendo essa pancada bem localizada no tornozelo, e um atleta que o desgaste dele está muito grande. É um atleta que pós-jogo, nos resultados que fizemos das avaliações individuais, é o que estava mais desgastado. Então, junto com o Bueno, a gente optou, os 2 atletas mais desgastados, optamos por preservá-los nessa partida diante do Toledo. Mas é um atleta que vai ter condições de retornar aí para as próximas partidas, até de realizar treinamentos no nosso retorno. Com relação ao Leandro, eu falei antes do jogo, né, jogar contra equipes assim, nessas características a gente já conhece, a gente tem que estar muito bem preparado mentalmente para os erros de arbitragem, tem que estar muito bem preparado mentalmente pela catinga dos nossos adversários, principalmente quando o placar está em igualdade ou em superioridade, como estava com o Toledo. O 0-0 era um bom resultado para eles. Então se torna um jogo que eles amarram muito. Cada tempo que se passa para eles é uma vantagem, né? Quando o jogo está 0-0, e quando está 1-0, então nem precisamos comentar, né? E a gente tem que estar bem preparado para esse tipo de situação e não entrar nessa irritação que às vezes a gente acaba se deixando por levar e não fazendo o que a gente trabalha para procurar vencer. E o Leandrinho, no início do segundo tempo, foi repetindo o intervalo, né, dos erros da arbitragem, que era natural. O árbitro, não precisamos mais falar sobre isso. E o Leandro, no início do segundo tempo, tomou um amarelo por advertência, e durante o jogo ele acabou virando para o nosso atleta, para o Schumacher, e falando: nós temos que jogar contra essa arbitragem, porque a arbitragem é muito fraca. Aí o juiz acabou escutando, expulsando ele. Não deixou de falar a verdade, mas porém nós temos que ter essa atenção aí para não cometer esse tipo de erro, porque daí as coisas vão se tornando mais difíceis. Teve um lance para mim muito polêmico e muito claro com relação ao Fábio Alemão também, numa falta lateral, que ele não marcou para nós, o que ele acabou marcando para o Toledo. Mas isso tem que servir de aprendizado para todos nós, porque a gente tem que saber vencer todos esses obstáculos para a gente atingir o que a gente quer dentro desse estadual, que é muito importante, e temos que valorizar muito cada conquista. Muito obrigado, Matheus. Boa viagem de retorno a Ponta Grossa. Obrigado. Diomar, Rádio Itaí. Grande abraço para você. Nós
Você, numa resposta anterior, acho que foi dentro da pergunta do Dudu, você colocou análise de os jogadores que no futuro podem servir e ser úteis ao Operário Ferroviário na competição nacional, na Série B que se avizinha. Pergunto para você, a escalação de hoje foi realmente para você chegar a essas conclusões? E pergunto, claro que você não vai citar nomes, mas chegou a alguma conclusão dentro daquilo que você pretendia no jogo de hoje, Matheus? Diomar, boa pergunta. A gente não pode se precipitar até no calor de uma pós-derrota de fazer julgamentos. Temos que analisar. São situações que provavelmente ainda daremos mais oportunidades no decorrer desses 3 jogos que temos agora até a fase de mata, né? Enfrentaremos o Cianorte, enfrentaremos o Cascavel e enfrentaremos o Paraná Clube. Então, a gente tem que analisar caso a caso o que a gente vai observando em treinamento. É importante a gente ter uma análise de treino e uma análise de jogo, né, para a gente não julgar só um fator. Às vezes os atletas podem treinar muito bem, mas não conseguem corresponder no jogo. Às vezes os atletas não conseguem treinar muito bem, mas corresponder no jogo. Então a gente tem que ter uma análise com cautela e a gente não pode se precipitar e julgar somente em um jogo. É claro que cada vez menos pode ser que tenhamos mais oportunidades, mas em compensação, se a gente tiver mais jogos em sequência, pensando no futuro, a longo prazo, a gente tem que se precaver com algumas situações específicas em alguns atletas para a gente não se dar ao luxo de repente, perder atletas por um longo tempo aí devido à lesão. Ok, Matheus, obrigado, bom retorno e que tudo dê certo na sequência aí. Obrigado, Diomar. Letícia, Rádio T. Letícia, Rádio T. Está sem som para nós. O teu raciocínio, porque o técnico Matheus Costa segue ao vivo. Boa tarde, Matheus. Boa tarde aí aos companheiros de imprensa. Bom, a gente estava até acompanhando a entrevista coletiva, mas algumas coisas nos chamaram a atenção ao longo da partida, que a gente precisa até compartilhar. 2 aspectos foi sobre a falta de infiltrações, de chegadas, de pisadas do Operário dentro da área. Também a falta de chutes de fora da área do Operário. E também sobre a falta de jogadas pelas laterais. Até que ponto esse gramado ruim do estádio do 14 de dezembro tem atrapalhado o desempenho do Operário Ferroviário, já que se esperava um jogo de menos técnica e mais um jogo de toque, né, de choque, de contato, Matheus? Letícia, muito. A situação das características do jogo de hoje foge um pouco às nossas características de jogo. Mas a gente passou que nós teremos que nos adaptar. Nós estamos montando uma equipe e uma ideia de jogo que não corresponde às características do gramado daqui hoje. Só que, em contrapartida, a gente tem que se adaptar o mais rápido possível a esse tipo de situação. É muito claro que gramados que a gente encontra um pouquinho mais de dificuldade de ter velocidade no jogo, a gente tem um pouco mais de dificuldade para buscar a vitória. Porém, é o que nós temos, as condições que nós temos para enfrentar alguns adversários do nosso estadual e a gente tem que buscar as vitórias buscando outras soluções. E esse ponto foi muito importante que você citou, que eu cobrei muito no intervalo e muito durante a partida, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, as nossas infiltrações. Eu vejo que faltou isso um pouco para nós. A equipe do Toledo ficava com uma linha de 5, 3 zagueiros próximo à área e a gente buscando as características do nosso jogo, que é a posse de bola, é a circulação, é a tentativa de passe aproximado, um jogo apoiado, e hoje a gente tinha que fugir um pouquinho dessas características. Nós tivemos muito pouco tempo de trabalho, né, do jogo do Londrina para esse jogo do Toledo, então a gente procurou passar muito em situação específica de vídeo, o que nós tentaríamos fazer para o jogo de hoje, mas na prática a gente não entrou muito nesse jogo de infiltração, que era uma coisa que eu estava pedindo muito, talvez nas melhores oportunidades nossas, tirando as bolas paradas, foram nas nossas infiltrações, porém fizemos muito pouco. No primeiro tempo, numa jogada muito bonita do Tomás com o Cleiton e Schumacher, se não me engano o Garcia também participou, que teve uma finalização do Tomás, e no segundo tempo, em uma jogada pela esquerda aqui, que teve uma boa infiltração do Silva,
que ele ganhou o fundo muito bem, depois de uma infiltração dele, e acabou faltando um detalhezinho de um bom cruzamento ali para a gente converter em gol. Mas tínhamos que repetir mais vezes, procurei cobrar isso durante o jogo, mas a gente não encontrou essa solução para procurar repetir e fazer mais. Bom, Matheus, até para a gente aproveitar a oportunidade, sei que ainda tem os outros colegas para perguntar, mas existe a expectativa do próximo jogo do Operário ser já na quinta-feira contra a equipe do Cianorte? Vocês já trabalham, já pensando nisso, Matheus? Letícia, é muito difícil essa situação, porque agora todas as cidades já estão estabelecidas a voltar a ter jogos e a federação ainda não homologou a sequência da competição. Nós não sabemos, passaram para nós de um primeiro momento que nós poderíamos jogar quarta, daí agora quarta nós já não podemos jogar porque tinha que ser homologado na sexta, daí estão fazendo a possibilidade de a gente jogar quinta ou até sábado, né? Isso interfere muito numa programação semanal nossa. Nós não sabemos se nós podemos dar um dia de folga para os atletas e retornar em 2 períodos de preparação, treinado pela manhã e pela tarde. Nós não sabemos se mandam os atletas se representar amanhã e já iniciam um processo de recuperação em treino, mas daí não podemos treinar 2 períodos, né? Preservando também a saúde dos atletas. Então, a gente tem que ficar sabendo mais ou menos 2, 3 dias antes e trabalhar em cima disso, mas não é só com a gente, é com todos os nossos adversários. Então, a gente tem que estar preparado para qualquer informação que a gente possa receber segunda-feira. Tá certo, Matheus. Obrigada aí pelas suas respostas. Um bom retorno para vocês. Obrigado, Letícia. Osíris. Osíris, Rádio Clube. Tá me ouvindo bem aí? Agora sim. Da chaveta, né? Agora estou. Tá bom. Ô, Matheus, você sabe que a gente tem muito respeito por você, mas teu time hoje deixou muito a desejar. Desculpe, você merece todo o respeito, você fez tentativas, foram importantes as suas tentativas, a gente respeita muito, mas o Operário deixou muito a desejar. E o ponto principal que eu acho que teu time foi muito falho, nós tivemos 60% de posse de bola, 62% de bola. Perguntaria a você, por que a persistência de Chuveirinho contra a defesa do Toledo e poucos arremates? O que falta nesse aspecto de conclusão de jogadas do time do Operário? Eu sei que realmente deixamos a desejar, deixamos escapar 3 preciosos pontos, porque nós fomos, de certa forma, insuficientes, para não dizer incompetentes, nos arremates contra o gol do João Lazari, da equipe do Toledo. Se você diferente, eu vou respeitar, mas que realmente, para você ter uma ideia, aqui nós estamos com 987 comentários, dos quais a maioria reclama exatamente da ausência ofensiva do time do Operário. Matheus? Sem dúvida, Osiris, ninguém está satisfeito com a nossa apresentação de hoje, não só nós, como os atletas também, todo mundo se cobra aqui, tem uma cobrança interna muito forte, até por tudo que está sendo gerado em termos de expectativa, pelo aniversário do clube de ontem, que nós queríamos trazer essa alegria ao nosso torcedor. E não fomos bem, nós temos que entender também, mas sempre que nós não vamos fazer boas partidas, infelizmente, há uma frustração muito grande aqui dentro do vestiário, e nós temos que entender algumas situações, a característica da nossa equipe com relação a esse gramado, a tendência de um adversário jogar muito em bloco baixo e a gente não ter as penetrações como conversamos durante a partida, pós 1-0, né, nós mentalmente, com diversos erros que aconteceram durante a partida, não estávamos preparados para lidar com esse tipo de situação. Mesmo assim, foi uma equipe praticamente que jogou e uma equipe que se defendeu. Alguns detalhes faltaram, todo mundo sabe. Mas os números comprovam que a gente buscou a vitória. Tivemos 17 finalizações, o Toledo teve 4. Tivemos mais bolas paradas do que os nossos adversários. Essas finalizações, infelizmente, não convertemos em lances perigosos para gerar gol. E erros aconteceram, sem dúvida alguma. Buscamos algumas alternativas de substituições, de mudança de modelo de sistema de jogo, e não conseguimos, não tivemos capacidade hoje para converter. Óbvio que a gente apresenta um futebol diferente quando é um gramado que a bola tem mais velocidade, quando envolve mais a característica da nossa equipe, e a gente tem que procurar reverter essas situações em gramado das características como do campo de hoje, que infelizmente a gente não consegue apresentar. Não é nem bom futebol, porque aqui hoje ia ser muito difícil apresentar um bom futebol, mas sim o resultado. Quando não dá para jogar bem, nós temos que ter resultado. Infelizmente hoje
Eu falei, até comentei, pós-vitória contra o Londrina, que talvez seria um dos jogos mais difíceis, porque eu conheço muito bem o campo aqui. É muito difícil ter jogos bonitos aqui, de duas equipes buscando o jogo, de bom passe, de velocidade no jogo, né? Porque é uma grama muito pesada, é um campo muito irregular e se torna um jogo um pouco mais competitivo, de intensidade, de força e de briga. Mas a gente tem que se adaptar a esse tipo de situação para buscar o resultado. Quando não se dá para jogar bem, nós temos que ter resultado. Hoje, infelizmente, numa decisão única ali, acabou acontecendo um pênalti e a gente não teve capacidade para reverter esse placar. Buscamos, tentamos, mas infelizmente não conseguimos e agora a gente trabalhar para buscar essa vitória em casa diante do Cianorte. A rigor, Matheus, na tua visão, já queimamos as gorduras possíveis, estamos classificados, mas queimamos as gorduras em relação à próxima etapa, a oitava, perdão, oitava não, exato, as oitavas de final, porque agora nós começamos quartas, né? Quartas de final. Quartas de final, perdão. Perguntarei a você, essa gordura vamos parar de queimar, né? Não dá mais para facilitar ou para testar. Agora vamos por tudo ou nada, porque você sabe que o regulamento te dá o direito de ser primeiro para jogar contra o oitavo, segundo contra o sétimo e assim sucessivamente. Agora quem tem bala na agulha vai jogar, né, Matheus? Osiris, veja bem, a gente não foi uma situação que a gente poupou. Como eu repito, talvez o que nós tínhamos de melhor hoje nós colocamos em campo, porque os atletas estão realmente muito desgastados. E tem 3 jogos ainda para acabar a fase classificatória e tem muita coisa para acontecer. Eu já classifiquei em primeiro lugar com uma vantagem gigantesca do segundo colocado. Em 8º lugar, na última rodada, acabou ficando o Atlético Paranaense e eles definiram nas quartas de final jogar com o time principal. Então, ficar em primeiro, em segundo, em terceiro, óbvio que a gente quer ficar em primeiro, independentemente do nosso adversário e de quem a gente for confrontar. Mas em 3 rodadas tem muita coisa para acontecer ainda. Óbvio que a gente vai buscar esses 9 pontos nesses 3 jogos, óbvio que a gente quer encerrar a fase classificatória na primeira posição, mas também isso não quer dizer que o 8º talvez seja menos forte ou tenha menos força do que o 7º, do que o 6º. É uma competição muito difícil. Se a gente pegar o primeiro, o 8º pode ser um jogo dificílimo. Se a gente ficar em segundo, o 7º pode ser um jogo dificílimo. Então, a gente tem que buscar a nossa pontuação, independentemente de quem a gente for enfrentar, temos que buscar esse primeiro lugar, e quem acabar acabando em 8º é buscar se classificar, porque a gente tem objetivos grandes, a gente compreende que é muito qualificado esse estadual, tem grandes adversários, mas sabemos da nossa capacidade e vamos brigar por isso. Vamos brigar por isso porque a nossa torcida merece, esse elenco merece, a cidade de Ponta Grossa merece, e tem que ter cautela, né? Não pode achar que está tudo errado por causa de uma derrota como hoje, não pode crucificar alguns atletas que entraram. Isso é a oportunidade que está sendo dada. Talvez seja uma outra equipe contra o Cianorte, e contra o Cascavel tem que ver a situação de cada um também, porque eu não posso pensar única e exclusivamente em uma partida, tenho que pensar nas 45 que eu tenho pela frente, e se tiver que preservar algum atleta novamente, óbvio que na fase de mata é uma situação completamente diferente, mas na fase classificatória a gente tem que dar oportunidade também para atletas, porque talvez essa oportunidade apareça em um jogo decisivo da Série B, devido a lesões, as suspensões, e o atleta pode estar mais preparado, talvez, jogando agora, nos mostrando condições que ele pode estar disputando também ao longo da temporada, vestindo a camisa do Operário. Então, é analisar, ver o que a gente fez de errado, o que a gente buscou para a vitória, o que nós podemos melhorar, e agora procurar o mais rápido possível voltar a vencer e que seja diante do Cianorte nesse jogo que nós temos ainda, que não sabemos quando. Aliás, para você com notícia, o jogo deve ser sábado com possibilidade de ser um jogo de televisão. Boa viagem, boa volta, e apenas como uma informação para você, nós chegamos a 1.111 comentários e o torcedor quer vitória contra o Cianorte. Boa sorte e sucesso, Matheus. Obrigado, Osiris. Não só o torcedor, como todos nós queremos. E o torcedor pode ter certeza que não vai faltar trabalho para a gente buscar essa vitória. Muito obrigado a Matheus Costa, obrigado a Bianca pelo trabalho de comunicação do Operário Ferroviário. 18. Obrigada, Matheus. Obrigada, pessoal. Uma boa noite a todos.